Sejam todos bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista. Você que está acompanhando aqui sabe que hoje é a chave 44 do SPR3, que foi liberada para o nosso crescimento. Hoje a gente vai falar de pergunta versus afirmação. Todo sábio, Pablo Marçal começa desse jeito, todo sábio faz pergunta. E a gente que acompanha ele sabe que ele sempre fala, comece na pergunta, faça perguntas. Todo sábio faz pergunta e todo tolo afirma. Quem pergunta revela a sua maturidade ali e ele devolve a pressão. A pergunta tem um poder gigante de devolver para o outro a pressão, para te tirar do encurralado que você está. Então, pergunte coisas simples. Você tem a capacidade de sondar as pessoas com perguntas simples, básicas e transferir essa pressão para o outro. Antes de começar a fazer a pergunta, o que ele fala? Olha o código. Faça a pergunta para você primeiro. Não tem a resposta? Pergunte para Deus. E geralmente Deus não dá a resposta imediata. E aí você pergunta para o próximo. Mas geralmente quem faz perguntas, quem sabe fazer perguntas, já tem a resposta. As perguntas, elas revelam a sabedoria das pessoas. E aí a gente vê tanta pergunta imbecil às vezes, né, sendo feita. A pergunta, ela revela a sabedoria da pessoa. A sabedoria está no ponto, que é um código importante de saber fazer pergunta. Então, nós precisamos fazer perguntas para achar o meio de prosperar. Faça pergunta para você sair da posição onde você está. Por que você está nessa posição? Por que permanece nessa posição? É falta de conhecimento ou falta de atitude? E a partir daí, faça mais perguntas. A pergunta, ela pode ter dois tipos de pergunta. Ela pode abrir um novo universo, sendo uma pergunta aberta, ou encerrar um diálogo sendo uma pergunta fechada. Então, a pergunta fechada, ela faz o cérebro fugir, e o cérebro foge rápido daquilo, é aquilo que eu respondo só sim ou não. Já a pergunta aberta, ela abre a possibilidade de um diálogo, e geralmente quem faz a pergunta já sabe a resposta. Eu tinha uma chefe no meu emprego anterior, né, no último CLT que eu tive, na minha vida, eu espero que isso se firme, se confirme. Ela tinha, assim, a gente sempre tinha reuniões e ela tinha essa qualidade muito apurada. Toda reunião, ela trazia um tema de debate, de discussão e ela fazia perguntas. Mas, geralmente, ela já tinha as respostas. Ela já tinha o caminho, ela só queria a aprovação. E ele fala sobre isso. Geralmente, quem faz pergunta já sabe a resposta. Essa pergunta é só para afirmar, para ganhar a aprovação. Aí ele trouxe algo para a gente experienciar. Qual que é a experiência? Análise de causa e efeito. Então, por exemplo, tem uma goteira na sua casa. E aí, a causa, ela é o começo e o efeito é o fruto. Então, se eu coloco um balde, por exemplo, se eu coloco lá para parar de pingar, eu estou tratando o efeito, o fruto da goteira, que é a água que está entrando para dentro da minha casa. Então, eu estou tratando só o efeito. Quando eu começo a fazer perguntas instigando, por que está pingando? Está com vazamento. Onde é o vazamento? O que eu posso fazer para mudar esse vazamento? Quando eu começo a fazer perguntas, eu saio do efeito e vou para a causa, que é consertar aquilo que tá pendente ali. Então, fazer pergunta, ela não nasce do nada, ela é um treinamento. E aí, ela dá acesso a respostas para tratar a causa. Então, a afirmação, ela não chega só na causa, ela trata o efeito. Quando eu afirmo que eu vou tratar só o efeito. A afirmação, ela não alcança, ela não chega a tratar a causa. As perguntas te levam para a causa. Então, ele fala da habilidade dos 5 porquês. Por que está vazando água? Porque aí, a partir dessa resposta, eu vou para a segunda pergunta em cima da resposta da primeira. Então, 5 porquês me levam a outras respostas e a partir dali eu tenho uma possibilidade de chegar na resposta final. Então, por que ir perguntando e fazendo respostas até virar uma resposta única que não tem mais nada depois disso. Aí você chegou na causa.
Qual que é a experiência? Vamos buscar, por exemplo, um motivo para começar a fazer perguntas. O porquê não tem uma prosperidade real aí? Por quê? Porque você não está investindo? Por quê? Comece a perguntar coisas na sua vida que estão paradas, bloqueadas. Faça perguntas para você e responda. E cada resposta gere uma nova pergunta. E aí, a partir desse ensaio em perguntas, a gente vai chegar num alvo denominador comum, que é uma resposta final, na qual ali cabe uma atitude, uma ação para mudar essa situação que nós estamos, que você está e que eu estou. Então, chave entregue, chave 44, pergunta versus afirmação. Vamos sair da afirmação e começar a fazer perguntas reais para o nosso crescimento. Vejo vocês amanhã na chave 45.